A primeira vez que o presente apareceu foi numa terça-feira chuvosa, daquelas em que a cidade parece respirar mais devagar. Sabe, o bairro de Santa Helena, um lugar antigo, esquecido pelo tempo. Ainda acordava quando o carteiro deixou uma caixa na frente do portão da casa de número 87. Só que essa entrega não era normal. Não tinha remetente, não tinha selo, não tinha assinatura, nada. A caixa era de papelão grosso, perfeitamente lacrada, com uma fita preta fosca. Nenhuma marca, nenhuma palavra, apenas um símbolo estranho, desenhado à mão no topo. Um círculo cortado por 3 riscos tortos. Quem encontrou o presente foi Dona Alzira, uma viúva de 68 anos, conhecida por nunca, jamais receber visitas. Ela ficou parada um bom tempo, observando aquele objeto como se ele pudesse se mover sozinho. Havia algo naquela caixa que parecia errado, que dava um mau pressentimento. Mesmo assim, com uma mistura de medo e curiosidade, ela a levou para dentro. A casa dela era silenciosa, cheia de móveis antigos cobertos por panos brancos. O único som era o da chuva batendo na janela. Com as mãos trêmulas, ela rasgou a fita preta. Ao abrir a caixa, encontrou apenas um embrulho menor, envolto num tecido vermelho escuro, quase da cor de sangue seco. O tecido era macio, mas frio ao toque. Dentro dele havia um relógio antigo, pesado, de ponteiros grossos e com o vidro trincado. Ele não funcionava. Os ponteiros estavam congelados, parados exatamente às 3h17. Assim que tocou no relógio, Dona Alzira sentiu um arrepio estranho, um frio que subiu pelos braços e se alojou no peito como uma pedra de gelo. Ela colocou o relógio quebrado sobre a mesinha da sala e tentou esquecer aquilo. Mas a imagem do símbolo e dos ponteiros parados não saía da sua cabeça. O resto do dia passou lentamente, com a chuva incessante como trilha sonora. A noite chegou, e o bairro do Santa Helena mergulhou na escuridão. Dona Alzira trancou a porta, as janelas, e foi se deitar, tentando afastar a sensação de que estava sendo observada. Ela conseguiu dormir, mas foi um sono agitado, cheio de pesadelos confusos. Até que, de repente, ela acordou. O silêncio da casa havia sido quebrado. O coração dela disparou. Eram passos, passos lentos e pesados vindo da sala. Alguém estava dentro da casa dela. O medo a paralisou na cama. Ela olhou para o relógio ao lado da cama. A hora brilhava no escuro. 3h17 da manhã. Naquele exato momento, um grito terrível cortou a noite. Um grito de puro pavor que fez os vizinhos mais próximos pularem da cama. Depois, silêncio. Na manhã seguinte, a polícia foi chamada. Encontraram Dona Alzira caída na sala, sem vida, os olhos abertos, fixos no relógio que estava na mesinha. Isso que o agora, algo estava diferente. O relógio, que antes estava quebrado, agora funcionava perfeitamente. O tic-tac era alto, ecoando pela casa silenciosa. Os ponteiros se moviam, marcando o tempo com uma precisão assustadora. Mas a caixa de papelão, a fita preta, o tecido vermelho, o presente, como um todo, havia desaparecido. Uma semana depois, numa outra terça-feira, o carteiro parou em frente a outra casa, num bairro completamente diferente. Ele carregava uma caixa de papelão grosso, lacrada com fita preta. No topo, um círculo com 3 riscos tortos. Ele a deixou no portão e seguiu seu caminho. O ciclo estava prestes a recomeçar. Essa história nos deixa com muitas perguntas, não é? Quem envia esses presentes?
o que significa aquele símbolo. E o mais importante, o que acontece exatamente às 3h17 da manhã? O mistério do presente continua passando de mão em mão, do casa em casa, deixando um rastro de medo e perguntas sem resposta. 2 dias se passaram desde que o misterioso presente desapareceu pela primeira vez. Tempo suficiente para que a cidade quase se esquecesse do homem que enlouqueceu. Mas o presente não esqueceu. Dessa vez, ele escolheu seu novo alvo, Rogério. Com 39 anos, Rogério era um técnico em eletrônica, um homem com os pés fincados na realidade, conhecido por todos como um cético incorrigível. Histórias de fantasmas, maldições, objetos assombrados? Para ele, tudo não passava de bobagem, contos de fadas para assustar crianças. Ele morava sozinho numa casa simples, com um pequeno quintal nos fundos, onde costumava consertar aparelhos velhos. Foi exatamente ali, ao lado de sua bancada de trabalho, que a caixa apareceu. Era idêntica em todos os detalhes. O mesmo papel de embrulho sem marca, a mesma fita preta perfeitamente amarrada e, claro, o mesmo símbolo gravado em relevo na tampa. Um círculo com um ponto no centro. Um arrepio percorreu a espinha de Rogério, mas ele o disfarçou com uma risada nervosa. Ele tinha ouvido os boatos, claro. Quem não tinha? Mas ver o objeto da lenda urbana ali, no seu próprio quintal, era outra história. Só pode ser uma piada de mau gosto, ele murmurou para si mesmo, pegando um estilete para cortar a fita. Ele decidiu abrir o pacote ali mesmo, sob a luz fraca do fim de tarde. O papel se rasgou e ele levantou a tampa. O silêncio que emanava da caixa era o mesmo. Denso, pesado, quase palpável. Dentro, sobre o veludo escuro, estava o relógio, exatamente como nas descrições. Um relógio de bolso antigo, de prata, sem corrente, com os ponteiros parados. Mas desta vez havia algo mais. Ao lado do relógio, um pequeno bilhete dobrado. A caligrafia era irregular, trêmula, como se tivesse sido escrita por alguém com muito medo ou com muita pressa. Rogério desdobrou o papel. A mensagem era curta, mas gelou seu sangue mais do que a visão do próprio objeto. Dizia: quem recebe, não escolhe. Quem escolhe, não sobrevive. Por um momento, o ceticismo de Rogério vacilou. A frase ecoava em sua mente. Ele balançou a cabeça, tentando afastar a sensação de pavor. Era só um relógio, só uma brincadeira idiota de alguém. Ele levou a caixa para dentro, determinado a desvendar aquele truque. Naquela noite, a casa de Rogério se transformou em um laboratório, espalhou suas ferramentas sobre a mesa da cozinha e começou a examinar o relógio. Ele estava convencido de que havia algum mecanismo escondido ali dentro. Um microfone, um alto-falante, talvez um dispositivo de GPS para que o brincalhão soubesse onde entregá-lo. Ele tentou abrir a tampa traseira, forçou as engrenagens, usou lupas e pequenas chaves de fenda. Mas o relógio resistia. Era como se fosse uma peça única, de metal, sem juntas ou parafusos. E quanto mais ele mexia, mais uma sensação estranha tomava conta dele. A sensação de estar sendo observado. Ele olhava para as janelas escuras, para os cantos sombrios da sala, mas não via nada. Era o relógio. O objeto parecia encará-lo, imóvel sobre a mesa. As horas se arrastaram. 00:00. 1h. 2h. O ceticismo de Rogério dava lugar a uma paranoia crescente. Ele parou de tentar desmontar o relógio e apenas o encarou, esperando que algo acontecesse.
Foi então que o relógio digital da sua cozinha marcou 3h17. No exato instante, um estalo seco ecoou pela casa e todas as luzes se apagaram. A escuridão foi total, absoluta, e no silêncio que se seguiu, um novo som começou. Taque, 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 vinha da mesa da cozinha. O relógio, que estava parado há horas, começou a bater sozinho. O som era alto, claro, metódico. Cada ataque parecia martelar diretamente no cérebro de Rogério. Ele ficou paralisado de medo. Foi quando os vizinhos foram acordados por um barulho ensurdecedor. Pancadas violentas, secas, que pareciam vir de dentro da casa de Rogério. Não era o som de alguém batendo na porta ou quebrando uma janela. Era como se algo ou alguém estivesse tentando sair de dentro das paredes, socando o gesso e a madeira com uma força descomunal. Os sons duraram vários minutos, acompanhados por gritos abafados e guturais. E depois, silêncio. A polícia chegou pouco tempo depois, arrombando a porta. Encontraram a casa revirada, mas nada parecia ter sido roubado. E encontraram Rogério. Ele estava encolhido em um canto da sala, vivo, mas irreconhecível. Seu corpo tremia incontrolavelmente. E seus olhos estavam completamente brancos, leitosos, sem íris ou pupila. Ele não respondia a perguntas, não reagia aos paramédicos, apenas repetia, sem parar, em um sussurro rouco, a mesma frase: "Não fui eu que escolhi. Não fui eu que escolhi." Enquanto a ambulância o levava embora, os policiais fizeram uma última varredura na casa. A caixa, as ferramentas, o bilhete, tudo estava lá, na mesa da cozinha. Mas o relógio de bolso havia desaparecido. Naquela mesma madrugada, enquanto a cidade ainda dormia e a sirene da ambulância se afastava, uma nova caixa, idêntica a todas as outras, surgiu em um novo endereço, esperando silenciosamente por sua próxima vítima. O ciclo estava prestes a recomeçar. O pânico tomou conta do bairro. Ninguém mais saía de casa depois do anoitecer. 3 mortes suspeitas em menos de uma semana. Sempre o mesmo padrão, sempre o mesmo horário, sempre a mesma sensação de que algo muito antigo e sombrio havia retornado. As vítimas eram encontradas em suas camas, sem nenhum sinal de violência, como se simplesmente tivessem parado de... A polícia estava perdida, tratando os casos como coincidências trágicas, mas para a jornalista Marina Duarte, coincidências não existiam, apenas padrões que ainda não haviam sido decifrados. Conhecida por sua teimosia e por desvendar casos que a polícia preferia esquecer, Marina sentiu o cheiro de uma grande história. Ela começou a cavar, conversando com os moradores mais antigos, revirando arquivos empoeirados da biblioteca municipal e cruzando informações que pareciam desconexas. Sua intuição a guiava por um caminho escuro e logo ela encontrou a primeira peça do quebra-cabeça, um recorte de jornal amarelado de 25 anos atrás. A manchete era vaga, falava sobre um incidente no bairro, mas uma pequena nota de rodapé mencionava um nome que fez seu sangue gelar: o Círculo das 3 Marcas. Ninguém falava sobre eles abertamente. O nome era sussurrado, como uma lenda urbana, um conto de terror para assustar crianças. Mas Marina descobriu que o círculo era real, um culto urbano bizarro que operava nas sombras da cidade. Eles não adoravam deuses ou demônios, mas sim o próprio tempo. Acreditavam que a vida, os anos, os segundos podiam ser transferidos de uma pessoa para outra, como uma transação bancária
macabra. O ritual, segundo os poucos relatos que encontrou, era terrivelmente simples. Um membro do culto oferecia um presente de tempo a alguém. Se a pessoa aceitasse, o doador morria em seu lugar, cedendo seus anos restantes de vida. Mas se a pessoa recusasse, ela morria instantaneamente, e o tempo que lhe restava era transferido para quem fez a oferta, uma roleta russa com a ampulheta da vida. A investigação de Marina revelou mais. O culto havia sido desfeito de forma violenta, em um massacre que nunca foi noticiado oficialmente, abafado pelas autoridades da época. Para evitar o pânico, quase todos os membros foram eliminados e seus artefatos destruídos. Quase todos. Sobrou um único objeto: o coração do ritual. Um antigo relógio de bolso, gravado com 3 marcas entrelaçadas. Era através dele que as transferências eram feitas e agora parece que alguém o encontrou. As mortes recentes no bairro não eram coincidências. E Ramri, alguém estava tentando desesperadamente estender sua própria vida. Naquela sexta-feira à noite, a chuva batia forte contra a janela do apartamento de Marina. Ela estava organizando suas anotações, o mapa do bairro coberto de alfinetes vermelhos, marcando os locais das mortes. Foi quando a campainha tocou. Entregada. O rosto, coberto por um capuz, deixou uma pequena caixa de madeira no chão e desapareceu na escuridão antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Seu coração acelerou. Ela já esperava por isso. Com as mãos trêmulas, ela levou a caixa para dentro e a abriu lentamente. Lá dentro, sobre um veludo vermelho desbotado, estava o relógio de bolso. Ele estava funcionando. O tic-tac parecia ecoar o som de seus próprios batimentos cardíacos. Ao lado dele, um bilhete dobrado. A caligrafia era elegante, quase calma. Dizia apenas: "Você sabe demais." Marina olhou para o relógio digital em sua mesa. Marcava 3h15 da manhã. O horário das mortes. Ela sabia que tinha 2 opções: fugir e se esconder, ou enfrentar o que quer que estivesse por vir. Mas Marina Duarte não era do tipo que fugia. Ela era uma jornalista. Sua arma era a verdade. Ela pegou sua câmera, ajustou o tripé e a apontou para si mesma. O relógio na caixa continuava seu tic-tac implacável. 3h16. Ela respirou fundo, olhou diretamente para a lente e apertou o botão de gravar. O LED vermelho piscou, confirmando que o mundo agora era sua testemunha. Às 3h17, com o som do relógio preenchendo o silêncio do apartamento, Marina decidiu que não seria apenas mais uma vítima. Ela seria a última página desta história, não importando o final. Ela começou a falar, registrando tudo para quem quisesse ouvir. A verdade precisava vir à tona, mesmo que custasse seu próprio tempo. Eram exatamente 3h17 da manhã, quando a porta da casa de Marina se abriu, lentamente, rangendo de uma forma que fazia cada pelo do seu corpo se arrepiar. Não havia vento, não havia ninguém do lado de fora, apenas a escuridão silenciosa da madrugada. O único som vinha do presente que ela havia recebido mais cedo naquele dia. Um relógio de bolso antigo, elegantemente trabalhado. Ele estava sobre a mesa de centro, mas agora seu tic-tac soava estranhamente alto, quase agressivo, preenchendo o vazio da sala. Marina se aproximou, o coração batendo descompassado. Foi quando ela notou os ponteiros, que antes marcavam o tempo com precisão, começaram a girar ao contrário. Primeiro devagar, depois cada vez mais rápido, como se estivessem desesperados para voltar a um momento perdido no passado.
Um frio antinatural tomou conta da casa. Não era o frio de uma janela aberta, mas um gelo que parecia vir de dentro das paredes, do chão, penetrando seus ossos. Ela podia ver sua própria respiração se condensando no ar. Olhando para as paredes, sombras que não pertenciam a nenhum objeto começaram a dançar e a se contorcer. Elas se esticavam, se encolhiam, movendo-se com uma vida própria, e de suas formas distorcidas, sussurros começaram a ecoar. Eram vozes finas, quase inaudíveis, mas claras o suficiente para que ela entendesse. Ela sussurrava nomes de pessoas que ela nunca conheceu. Nomes antigos esquecidos. Cada nome era dito com um tom de lamento, de uma dívida não paga. O medo deu lugar a uma compreensão terrível. Marina olhou novamente para o relógio, cujos ponteiros agora giravam freneticamente para trás. Ela entendeu. Tarde demais. Aquele presente não era uma maldição para quem o possuía. Era uma transferência. Cada pessoa que aceitava o relógio não estava sendo punida, mas sim recebendo um benefício macabro. Cada segundo que os ponteiros retrocediam era mais um segundo de vida adicionado à existência do dono do relógio. Mas esse tempo não vinha do nada. Ele era roubado de outra pessoa, alguém que, em algum lugar, perdia um segundo de sua própria vida. Alguém sempre precisava pagar a conta. Os sussurros nas paredes eram os ecos das vidas que foram encurtadas para que outras pudessem se estender. Um sorriso estranho, uma mistura de choque e uma aceitação sombria tomou conta do rosto de Marina. Ela finalmente compreendeu o jogo. Ela não era a primeira. E certamente não seria a última. Com uma calma que ela mesma não sabia de onde vinha, pegou o relógio. O metal estava gelado, quase queimando sua pele. Ela o colocou de volta na caixa de veludo em que viera, fechou a tampa com cuidado, abafando o som enlouquecedor dos ponteiros. Então, ela simplesmente saiu de casa, levando o pacote consigo, caminhando pela noite vazia. Na manhã seguinte, o sol nasceu como em qualquer outro dia, mas em uma rua qualquer, em uma cidade qualquer, um novo pacote apareceu. Ele estava cuidadosamente deixado na porta de uma casa como a sua, ou a do seu vizinho. Talvez estivesse lá agora mesmo, esperando que alguém curioso o abrisse, ansioso para descobrir o que havia dentro. O ciclo precisava continuar. O tempo precisava ser pago, e um novo colecionador estava prestes a descobrir o custo de mais alguns momentos de vida. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal Fatos Sombrios Urbanos. Histórias como essa, sobre objetos que carregam segredos e dívidas, podem estar muito mais próximas do que você imagina. Às vezes, os presentes mais bonitos são os que escondem as verdades mais aterrorizantes. Alguns presentes não vêm para trazer alegria, vêm para cobrar o preço do tempo que achamos que ainda temos.